Fala galerinha, tudo bem? Instrutor Rafael Lins. Hoje eu estou gravando esse vídeo para te explicar como um instrutor de salvamento aquático ele trabalha, tá? Muitos ainda têm dúvida de como é para se tornar instrutores, tá? Outros têm dúvidas de como o instrutor deve atuar, então eu resolvi gravar esse vídeo, colocar no canal. Então, se você gostou desse vídeo e dos outros que está em nosso canal, Apasa Salva Vidas, deixa o teu like, compartilha e se inscreva no canal, porque isso é importante para nós, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, para ser instrutor, quem pode e como é feito? Bom, primeiro, se você é um profissional da área de guarda-vidas, tá? Você precisa entender que para você ser instrutor, você já precisa ser guarda-vidas. Então isso é o primeiro ponto, tá? Isso não se discute. Como é que eu vou ser instrutor de uma coisa que eu nem vivo a profissão? Então isso daí é bem importante. Segundo ponto é que em alguns estados brasileiros, para você lecionar a matéria de salvamento aquático, tá? Você precisa também se cadastrar no Corpo de Bombeiro do seu estado. Ou seja, o Corpo de Bombeiro ele tem uma portaria e uma lei, a qual diz que os instrutores precisam ser cadastrados e precisa apresentar alguns documentos nessas etapas, tá? Então, recentemente eu me cadastrei num Corpo de Bombeiro de um estado, a qual eu estou indo talvez para lá em breve dar um curso de formação, e lá eu precisava estar cadastrado. Então a primeira coisa que o Corpo de Bombeiro pediu lá para mim, né, foi a experiência profissional. Então eu tive que tirar xerox e autenticar da minha carteira de trabalho todas as minhas folhas de registro como guarda-vidas, provando que tenho a proficiência do trabalho profissional, tá? Segundo ponto, me pediram a certificação de guarda-vidas anterior do meu curso de instrutor, ou seja, antes de eu me tornar instrutor, eu tenho que ter uma documentação que provava que eu tinha feito primeiro o curso de guarda-vidas, tá? E também me pediram a certificação de instrutor na área. Então, apresentei esses documentos, graças a Deus por esses dias até um rapaz que está me ajudando, inclusive ele é aluno nosso, ele conseguiu fazer tudo para mim lá, para pagar as taxas, tudo certinho. Eu mandei para ele toda a documentação e graças a Deus, por esses dias a gente já está com o nosso CR, né, que é o registro, tá? É o cadastro de registro do Corpo de Bombeiro. Então, vamos lá. Outro ponto, como é que o instrutor atua? Bom, pessoal, todo instrutor, geralmente ele tem uma microempresa, tá? Ou então uma empresa, né? Uma empresa aí com capital de giro maior. A microempresa são para microempreendedores. No caso, a Apasa é uma microempresa individual, que a gente chama de MEI. Então, ela pode faturar, a gente pode faturar até no máximo, de acordo com a lei do microempresário, até 72 mil por ano, né? Mas isso aí a gente ainda não apura. Queria eu. Bom, mas enfim, só para vocês entenderem, tá? Então, ele precisa ter uma empresa. Se ele não tem uma empresa, tem outra opção. Ele pode ser um instrutor formado por algumas agências internacionais, como, por exemplo, a NAUI, a FRTI, né, que a FRTI trabalha com primeiros socorros, tá? Mas estou citando algumas certificadoras, tá? Que não é obrigatório você ser instrutor de salvamento aquático e só dar salvamento aquático. Então, FRTI, a International Trainer, a ERD e por aí vai. Então, a ADS também, né? A ADS também, que é uma das agências aí a nível internacional também, que está com um programa também de Lifeguard. Então, se essas agências em gerais tiverem o programa de Lifeguard, e se você fizer um curso por ela e se agregar a ela, você não vai precisar ter um CNPJ a princípio. O que é que vai acontecer? Você vai ministrar os seus cursos em nome dessas agências, até porque você vai estar cadastrado e formado instrutor por elas. E aí, toda vez que você for emitir um certificado, você vai cadastrar o seu aluno na plataforma, tá? Dessas agências. A agência vai te passar um registro do aluno com a certificação e você vai passar para o aluno
tudo aquilo conforme está baseado legalmente pelas certificadoras, tá? Então o que é que acontece? Quando você tem uma microempresa ou uma empresa maior de grande porte, muitos alunos não entendem, pensam que os instrutores, o instrutor tem 20 alunos, ele cobra R$ 500 por cada aluno, então ele recebe uma grana muito boa. Bom, pessoal, não é assim, tá? O intuito desse vídeo é justamente explicar a vocês os gastos que os instrutores têm. Primeiro ponto, se você é instrutor de uma agência, você precisa saber que anualmente você paga uma taxa que não é em real, é em dólar, tá? Por exemplo, 110, 120 dólares, que dá em torno aí, dependendo de quanto estiver a cotação do dólar, no dia que você for pagar essa anuidade, ainda tem isso, você vai estar pagando aí em torno anualmente de 600 a 700 reais. Tem agência que chega até R$ 1.000 de pagamento. Então por aí você já tira que todo ano você tem que estar pagando a agência para não ter nenhum problema aí de suas certificações ser retida. Ou seja, você não conseguir mais certificar pelaquela certificadora. E outro ponto é, se você tiver uma microempresa, os alunos precisam entender que os instrutores ele têm os seus gastos. Por exemplo, tendo o curso ou não, o instrutor ele paga uma taxa à Receita Federal mensalmente, ou seja, durante os 12 meses, tá? A gente paga uma taxa mensalmente. E se for atrasando aquela taxa, é como acontece em outras questões, feito cartão de crédito, boleto, etc. Vai virando uma bola de neve, porque vai entrando juros, vai entrando multas, e quando você olha o valor vai estar bem lá em cima, bem absurdo, tá? Outro ponto que a gente tem que entender é a logística que os instrutores têm que montar. Por exemplo, se eu estou dando um curso de guarda-vidas, eu tenho que ter uma logística para isso, eu tenho que ter equipamento, se eu não tiver, eu tenho que alugar, se eu não tiver uma sala própria, eu também tenho que alugar uma sala própria, eu preciso fazer um uniforme básico para o aluno, para ficar uma aula bem mais apresentável, ficar um negócio bem mais aconchegante, vamos dizer assim, e bem chamativo. Terceiro ponto é, ele precisa pagar os tributos. Por exemplo, a gente quando recebe R$ 5.000 em dinheiro, daqueles 5.000 a gente tem que tirar uma parte para a Receita Federal, que você vai pagar em cima dos impostos. Quando você compra folha para impressão de certificado, quando você precisa da nota fiscal das gráficas, que você imprime os seus certificados. Se você não imprime em gráfica, mas imprime em casa, você precisa ter a tinta, você precisa ter a impressora, você precisa ter o computador, precisa ter a internet. Então, tudo isso, pessoal, é gastos para quem é instrutor. Então, o intuito desse vídeo, é um vídeo curto, pequeno, tá? De menos de 10 minutos, é para te mostrar que não é só apenas virar instrutor e dizer, vou sair por aí certificando e ganhando dinheiro. Então, se você pretende ser instrutor, você precisa colocar na sua cabeça que você tem dois caminhos. Ou abrir uma empresa, ou ser filiado, cadastrado em uma agência. Se você for cadastrado numa agência, saiba que toda vez que você certificar aquele aluno, você vai estar pagando uma taxa pelaquele aluno. Por exemplo, você cobra R$ 500 num curso, tá? Para ministrar a nível internacional. Só que a taxa da certificadora é R$ 150 por aluno. Então por aí você já tira, tá? Você vai ter ali só apenas R$ 350 de lucro, entre aspas. Porque você vai pagar 150 para a certificadora, 350 se você tiver sala de aula para pagar aluguel, se tiver camisa para fazer, deslocamento, dependendo de onde você esteja, para o local da aula, piscina e etc., você vai ter um gasto bem maior. E o outro ponto é a microempresa, tá? Então essa microempresa, você, além de ter os alunos, você também tem que pagar uma taxa mensalmente e outros tributos que a Receita Federal, os impostos estaduais e municipais cobra para você. Então se você quer ser um instrutor, já aprende de agora que não só vai ter lucro, tá? Você vai ter alguns gastos que é normal e que realmente é necessário para se manter um curso numa base legal. Gostou desse vídeo? Dá o seu like, compartilha e deixe seu comentário. Valeu, pessoal!